Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu estou respondendo perguntas que vocês nos enviaram aqui. Na descrição aqui, né, do vídeo, aqui nos comentários, vocês enviam perguntas. Continuem enviando perguntas que eu sei que elas ajudam muitas outras pessoas, né? A gente responde elas para vocês e também tenta gravar aqui vídeo das perguntas que são mais interessantes, que podem ajudar mais pessoas. E assim a gente vai espalhando conhecimento para outras pessoas que também têm interesse nesse assunto, tá? Quero lembrar para vocês que tem o nosso site mudarfazbem.com, tem o nosso Instagram também, Insta Mudar Faz Bem, onde você consegue ali ter o link para o nosso site, onde tem os nossos produtos, a gente tem serviços para ajudar vocês também. Tem um passo a passo, tem um guia passo a passo, tem também como você agendar um horário para conversar comigo, né, para tirar suas dúvidas, sejam elas quais forem, e tem a possibilidade também de você contratar a nossa assessoria, que a gente vai fazer toda a parte burocrática para você, você vai ficar só com a parte de estudar e de passar nas provas, até você conseguir o seu sponsor. A gente vai estar ali te ajudando até o seu sponsor. E também a possibilidade de você comprar ali o nosso guia para entrevista e para currículo. Então, esse guia ali, ele tá muito bom, ele tem vários detalhes específicos para nós brasileiros, como você deve falar, como você deve fazer. Também a questão de como você vai colocar sua experiência ali no seu currículo. Então, tem mais de 40 modelos de experiências voltadas para nós brasileiros, como é que faz quem trabalha num posto de saúde, na UPA, como que você coloca a sua experiência, então tem ali vários modelos para te ajudar com isso, tá bom? Vou começar respondendo aqui perguntas hoje sobre NCLEX, tá? Sobre provas e sobre o processo aí, como é que funciona, tá bom? Começo com a pergunta do Cristiano Oliveira, e ele perguntou: é necessário fazer alguma prova para validar meu diploma? E essa prova é em inglês? Cristiano, não tem como fugir do inglês, né? Eu vejo que às vezes muitas pessoas perguntam, né? Preciso saber inglês, tem que ter inglês. Gente, a gente vai trabalhar aqui, você vai trabalhar aqui com pessoas que falam inglês, muitas delas com dificuldade, que não é a primeira língua também. Então você tem que saber falar inglês, tá? O inglês não é um bicho de sete cabeças, não é algo tão difícil. É uma língua que não é das mais difíceis. Eu sei que nós brasileiros temos, assim, um preconceito em aprender inglês. Ah, inglês é difícil. Mas não é. Quando você começa a estudar, começa a fazer o método certo e com um propósito, acho que essa faz toda a diferença, tá? Eu vou falar um exemplo meu. Eu fiz inglês várias vezes no Brasil, nunca progredi muito. Mas, quando eu estava num intercâmbio na Inglaterra, eu melhorei bastante. Eu fui fazer intercâmbio na Inglaterra e melhorei muito, muito o meu inglês. E eu acabei conhecendo a Grazi, minha esposa, lá. E quando eu comecei a namorar com ela, ela já falava inglês muito melhor já que eu, porque ela tinha chegado antes. Uma das coisas que me fez aprender mais inglês foi o fato de que eu pensava, poxa, como é que eu vou ir num restaurante e ela pedir para nós todas, né, fazer a ordem do alimento ali, fazer a ordem, enquanto eu não sei fazer. Ou qualquer lugar que chegava, vamos no cinema, vamos em qualquer lugar, ela tem que falar por mim. E isso foi eu lembro que foi uma grande motivação para eu melhorar bastante. E aqui você tem uma motivação. Você vai vir para cá, você vai ter uma vida melhor, você vai poder trabalhar num lugar que tem chances de crescimento gigantescas aí, que a gente vai estar falando aí no vídeo, tá? Vai ter aí, no vídeo a gente vai estar respondendo perguntas sobre isso, sobre como, o que dá para fazer. Então, essa motivação vai te ajudar bastante, tá? Procura um professor, um método que funcione. A questão do inglês, já falei para vocês. Coloca o celular em inglês, assista coisas em inglês, com legenda em inglês, sobre assuntos que você gosta, e isso vai ajudar você a melhorar. Se você tiver alguém para conversar, olha, eu não falo nada de inglês. Não, começa a conversar com a pessoa, o que dá, e isso vai ajudando. Você vai ver que vai ajudando. Nem que você mistura no começo, no final, depois você já vai estar conseguindo conversar. Duolingo, de graça. É um aplicativo de graça que está aí para ajudar também. Ajuda bastante o Duolingo. Utilize ele também e veja o método que mais funciona para você, tá? Eu gosto muito de achar um professor particular, porque ele vai ir no seu passo, vai ver o que você precisa melhorar. E você consegue falar para ele, olha, eu quero ter um nível de inglês para passar em tal prova em um ano e meio. E ele vai saber como focar para acontecer isso. Quando você vai numa escola de inglês, às vezes eles têm um currículo ali, então eles vão te ensinar coisas que não são tão necessárias agora para você. Então, essa é o meu conselho para você, tá? Fazendo aí umas aspas aí para poder responder a pergunta. E agora eu vou direto para a pergunta. A questão, tem prova? Tem prova sim. Vai ter uma prova de proficiência em inglês. Alguns estados pedem que a prova seja feita no começo. Outros estados você pode fazer a prova mais para o final.
mas você vai ter que sim fazer uma prova que pode ser o TOEFL, pode ser... Aliás, são várias, tá? Que permitem, né, que você faça. Você pode fazer várias, não é só uma, mas é tipo TOEFL, IELTS, você vai ter que fazer esse tipo de prova de proficiência de inglês. E tem também uma outra prova que é o NCLEX, que é uma prova de conhecimento de enfermagem. Essa prova todo enfermeiro tem que fazer aqui nos Estados Unidos, então não é só você que vai ter que fazer isso, não é só o imigrante, todo enfermeiro que se forma nos Estados Unidos precisa fazer um NCLEX. E é uma prova totalmente diferente que a gente conhece, mas isso é assunto para outro dia, mas sim, você tem que fazer uma prova de inglês e o NCLEX, que também será em inglês, e você vai ter que falar com médico, com pessoas, com família em inglês. Então, inglês é indispensável, tá bom? Carol Gomes perguntou: quanto tempo leva para obter a aprovação no conselho após enviar a documentação para o NCLEX? Na verdade, eu acho que ela quis dizer para enviar a documentação, por exemplo, para o CJFNS. Não para o NCLEX, né? Como é que funciona? Eu vou explicar um pouquinho o processo. Você vai fazer o cadastro lá no CJNFNS. O CJNFNS é uma empresa habilitada a fazer a validação do seu diploma, a mostrar que existe uma equivalência entre o diploma de bacharel de enfermagem lá no Brasil e aqui também nos Estados Unidos, tá bom? Então você vai fazer o cadastro ali, vai pagar a taxa, vai enviar os documentos que eles pedem, né, para serem enviados, e eles vão emitir um documento que chama SES, que ele diz que existe uma equivalência do seu diploma do Brasil com o daqui. Esse documento ele é enviado diretamente para o estado que você escolher, e esse estado vai receber esse documento, e aí assim você vai fazer o cadastro lá para ter a licença. Quando tiver tudo aprovado, eles vão te dar autorização para sim fazer o NCLEX, o teste do NCLEX, tá? Quanto tempo? Aí depois disso, depois que você passar no NCLEX, vai sair a sua licença. Aí você vai ter uma licença americana, você procura um sponsor, você vai fazer, vai ser contratado por uma empresa americana. Essa empresa americana vai te ajudar daí dessa parte em diante a fazer o processo de visto, e você recebendo o seu visto, você pode vir para cá. Chegando aqui, o visto que você já recebeu já vale como green card por 12 meses, mas normalmente de 2 a 3 meses estando aqui você vai receber já o seu cartãozinho do green card, tá bom? Com relação a tempo, tá? Os meus clientes, normalmente, no máximo, se tudo der certo, claro que depende, às vezes a faculdade enrola, às vezes o Corém enrola, às vezes tem uma tradução que dá algum probleminha, mas se não tiver problema nenhum, em torno de 3 meses, você já tá com a autorização para fazer a prova do NCLEX, tá? Então, claro que vai depender do processo de cada um, se alguma coisa enrolar, demora um pouquinho mais, mas dá para fazer isso em 3 meses. Tenho clientes que a gente fez a primeira conversa e 3 meses depois já estava com autorização para fazer o NCLEX. Depois que você fizer a prova, você vai entrar em contato com um sponsor, vai começar o processo do seu visto, e aí daria para fazer todo o processo aí de torno de 1 ano e meio. O problema é que hoje tem um retrogresso, que eu posso até explicar no outro vídeo, porque é algo mais complicado para explicar só nesse vídeo aqui, mas por isso pode levar um pouco mais tempo. Tá? A gente não sabe como vai estar o retrogresso, como vai estar o Visa Boletim seu na época que você for fazer a sua entrevista consular, tá? Então é isso que pode estender um pouquinho o prazo, tá bom? Caroline Oliveira: o NCLEX inclui alguma prova prática? Não, o NCLEX não tem prova prática, ele é totalmente teórico, é feito num computador. Então você marca, você vai ir na sala lá, num lugar do Personville, aí você vai lá, vai ter um computador, você vai sentar de frente ao computador e você vai fazer a prova. São em torno de, no mínimo, são 85 questões, são 5 horas de prova. Cada questão que você passa, você não tem como voltar, e cada vez que você acerta, a questão fica mais difícil, vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Você pode ter mais questões, mais de 85 questões, e se o sistema vai ver ali, né, ele vai analisar e ele vai dizer, se ele achar que você tem condições de passar com mais questões ainda, você não acertou tudo que precisava, mas tá no caminho, ele vai te dando mais questões, ele vai continuar te dando mais questões. E se você estiver tendo questões mais difíceis, quer dizer que você está acertando. E se ele vê que você acertou a quantidade certa, ele trava e você vai receber depois a resposta que você passou, tá? Não tem nota, é passar ou não passar. Se ele vê que você não vai conseguir acertar a quantidade necessária, que você está mais errando do que acertando ali, né? E ele, mesmo ele te dando questões fáceis, você não consegue acertar, o teste também trava, só que daí você não vai ser aprovado. E não dá para saber, existem pessoas que terminam o teste com 85 e são aprovados, que não são aprovados, existem pessoas que usam as 5 horas e são aprovados,
existem pessoas que usam 5 horas e não são aprovadas. O que a gente sabe e que é divulgado é que cada vez que você acerta, as questões tendem a ficar mais difíceis, tá bom? Mas não existe nada prático. Fica tranquilo que prática não existe. Guilherme Mazala perguntou: depois de passar no NCLEX e no teste de inglês, é preciso conseguir um sponsor? Quanto tempo leva para sair o Green Card? Então vamos lá. Depois que você... O tempo eu já expliquei na outra, né? Levaria em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Porém, existe a questão do Visa Boletim que pode atrasar, tá? Porque vai sair... Quando você começar ali o seu processo imigratório, vai sair uma data e daí você tem que ver se a sua data já está autorizada ou não a fazer a entrevista, tá? A entrevista consular. Então, isso às vezes causa um atraso na sua entrevista consular. O Visa Boletim, ele é alterado a cada mês, então não dá para prever o futuro, como é que vai estar quando chegar na sua hora, né, que você possa marcar sua entrevista, se você vai ter que esperar ou não. Tá? A questão de precisa ou não ter um sponsor depende do visto que você vai pedir. Se você for pedir, por exemplo, um visto EB2 NIW, não é necessário você ter sponsor. Você consegue esse visto sem ter sponsor, porém você vai ter que pagar todo o visto, que não é barato. Os advogados cobram um valor considerável e você vai ter que pagar por conta própria, tá? Então existe a possibilidade de você, por conta própria, pagar o seu N2 NIW, e daí, nessa forma, você não precisa de sponsor. Quando você tem um sponsor, a grande vantagem que você terá é que com o sponsor, ele paga a maioria dos custos do visto. Então, fica muito mais barato. Claro que, como tudo, nada vem de graça, como você vai receber essa ajuda dele com os custos, com o advogado e tudo mais, ele vai fazer um contrato com você, que pode variar de 2 a 4 anos, em que você tem que trabalhar para ele nesse período. Porém, você não é escravo. Se você estiver aqui já há um certo tempo, conseguir um trabalho muito melhor, existe sempre uma cláusula que permite você sair do trabalho, desde que você pague uma multa ou algo assim. Então, o visto ele não fica ligado ao seu empregador, porém, você vai ter um contrato com ele que você deve cumprir da forma que você queira, né? Ou ficando o período correto ali, né, o inteiro, ou vendo qual é a cláusula que permite você sair do contrato, tá? Essa é uma diferença de um visto de trabalho, em que você tem que ficar com o mesmo empregador, tá? O NCLEX não é a mesma coisa, porém eu aconselho você a achar um emprego legal que você possa ficar toda a parte, não precisa aí ter que ter esse estresse de mudar de trabalho aí durante o seu primeiro contrato. O Matheus Augusto perguntou: quais são as perspectivas de trabalho para enfermeiros no próximos 5 anos? Matheus, as perspectivas são maravilhosas, né? A população envelhece, cada vez menos pessoas decidem estudar enfermagem, parece, né? Porque as vagas só aumentam. Então, não vejo possibilidade de, nos próximos anos, diminuir a demanda por enfermeiros aqui nos Estados Unidos e no mundo, tá? Então, seja aqui, seja na Europa, na Austrália, vai precisar de enfermeiros, vai continuar precisando de enfermeiro. Então, pode estudar, né? Eu acredito que você pediu 5 anos por isso, né? Porque provavelmente você está pensando em começar a estudar. Pode estudar que não tem problema. Vai ter vaga nos próximos 5 anos. Não vai deixar de existir essa necessidade, essa demanda. O Will de Oliveira perguntou: quais as especialidades de um enfermeiro registrado pode atuar nos Estados Unidos? Qual é a média salarial dessas especialidades? Então, vamos lá, Will. Como enfermeiro registrado, como RN, você tem a possibilidade de ser um RN, né? Trabalhar em vários lugares diferentes. Existem alguns cursos que você pode fazer para trabalhar, por exemplo, sei lá, com diálise, em várias áreas. Não muda tanto o salário de um para o outro. Vai mudar, às vezes, o empregador tem um salário maior. Mas aqui nos Estados Unidos também tem a possibilidade de você fazer um mestrado ou um doutorado e ser um nurse practitioner. O nurse practitioner, ele ganha muito mais, né? Tem possibilidades muito melhores. É um enfermeiro de práticas avançadas. É algo que não existe, por exemplo, no Brasil. E aqui vai variar muito. Por exemplo, aqui eu vou falar do estado que eu moro, na Flórida. Um nurse practitioner pode começar ganhando em torno de 90, 120 mil, se for um family nurse practitioner nos primeiros anos, tá? E pode chegar aí, se for um CRNA, que é o de anestesia, pode chegar aí a um salário de 150, 200 mil por ano.
tá? Então, existe várias especialidades que você pode fazer, geriátrica, saúde pública, pode dar aula, né? Pode trabalhar com mental health, né? Saúde mental. Então, existe várias possibilidades. Existe possibilidade de alguns deles você fazer consultas de casa online. Então, existe muita possibilidade interessante para você aqui, como enfermeiro aqui nos Estados Unidos, tá? É só querer ir buscar, ir atrás, que você tem possibilidades bem legais. O Miguel Vieira da Silva perguntou: quais são as perspectivas para enfermeiros brasileiros que se especializam como CRNA nos Estados Unidos? Bom, acabei de falar antes, né? CRNA é o curso, é o doutorado que melhor paga, né? Ganha muito bem, em torno de 150 a 200 mil dólares por ano. Então, realmente é um curso que vale muito a pena. Porém, vou responder a pergunta aqui do Lenzo Bryan, que vai, ou Yenzo Bryan, que vai te dizer aí por que é tão difícil, tá? Ele perguntou: os cursos para se tornar CRNA exigem dedicação exclusiva? E a resposta é sim, tá? O curso, ele é em torno de 3 anos. Você tem que já ter tido experiências de 2 anos numa ICU, numa UTI, tá? Aqui nos Estados Unidos. Existem algumas faculdades que permitem também, se você trabalhar na emergência, mas normalmente tem que ser uma UTI. E aqui nos Estados Unidos, então, olha só, 2 anos de experiência na UTI, e o curso é em torno de 3 anos, e a dedicação, tá? A maioria das faculdades pedem dedicação exclusiva. O que quer dizer isso? Você não pode trabalhar durante o curso. Ah, mas como é que faz? Você vai ter que pegar um empréstimo. Você pega um empréstimo com o governo ou um empréstimo com um banco, um empréstimo estudantil, que vai cobrir, inclusive, os seus gastos, ou se o seu cônjuge, né, puder trabalhar e conseguir manter. E no final, você vai ter um prazo aí, quando você se formar, você vai ter um prazo para depois poder pagar aí esse empréstimo, tá? Então, é uma carreira muito boa, com um salário excelente, porém, que dificulta para muitas pessoas é a questão de você ter que estudar por 3 anos, né? Você vai ficar 3 anos estudando, gastando e sem ganhar, poder trabalhar ainda, né? Sem estar ganhando nada. Então, realmente, essa é uma dificuldade, porém, que ela é bem recompensada depois, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo para vocês, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o teu like, envia o nosso vídeo para outros enfermeiros e até o próximo vídeo.